Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Vanessa, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da UFOP e eu sou uma das integrantes do projeto de extensão aqui do Pervias, no qual a gente tem nosso site e também agora o Instagram. E a gente está com um ciclo de lives, que essa vai ser a segunda. E eu queria então agradecer imensamente o Tércio por ter aceitado o nosso convite, por participar aqui com a gente, foi um grande prazer. E então dar seguimento às nossas lives, né, aqui do Pervias. O título da apresentação do Tércio é A Estrutura Fundiária Urbana de Vila Rica e a Sociedade Mineira Setecentista. E o professor Tércio Veloso, ele tem mestrado e doutorado pela UFOP, então é colega nosso do curso, é egresso, aluno antigo, e com dissertação defendida em 2013, intitulada A Dimensão dos Lugares, Fluidez, Dinâmica Social e Ocupação do Espaço Urbano em Mariana, nos livros do tombo de 1752, e a tese de doutorado, que é sobre ela que ele vai falar um pouco aqui para a gente hoje, intitulada Terrenos Urbanos, os Afloramentos da Sesmaria da Câmara de Vila Rica e a Sociedade Mineira Setecentista, 1711 a 1809, que foi defendida em 2018. Ambos os trabalhos foram orientados pelo professor Álvaro Antunes. Então, vou só dar alguns informes bem rapidinho, que a live vai ficar gravada, tanto aqui no IGTV, como no nosso site. As perguntas podem ser feitas, então, aqui pelo chat, e eu vou repassar para o Tércio ao final da fala dele, a gente vai conversando. E uma última coisa é que o Tércio também vai disponibilizar um artigo para a gente sobre o tema da live de hoje, que em breve vai ser publicado no nosso site. Então, eu agradeço mais uma vez, tanto ao Tércio como a todos e todas que estão aqui nos assistindo e acompanhando o nosso trabalho aqui no Instagram e também no site. E passo a palavra ao Tércio, então. Então, boa tarde para todo mundo aí que está escutando, bom fim de tarde aí, início de noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar falando, de estar voltando um pouco aí ao texto da minha tese, porque eu acabei não tendo muita oportunidade para fazer isso, além das correções necessárias que foram solicitadas pela banca, porque logo na sequência da defesa, eu já passei a dar aula no ensino básico, e aí a gente acaba não tendo muito tempo para retornar a esse trabalho, que no fim das contas acaba sendo um trabalho mais detalhista do que o ensino básico acaba exigindo, né? Então, é um prazer imenso estar falando para um grupo de alunos da UFOP, que eu costumo ir falando com a minha prática, né, docente. Eu costumo falar com os meus meninos de terceiro ano que eu não gostava muito de Ouro Preto, não. Fiquei em Ouro Preto só 12 anos, mas é porque eu gostava só um pouco, né? Não gostava muito, não. Então, é certamente um prazer poder estar voltando a esse tema e falar um pouco, expor um pouco, de uma forma bastante resumida, exatamente o que eu estava perseguindo quando eu trabalhei na tese, né? E a gente sabe que entre o projeto e a defesa, as coisas são capazes de virar do avesso, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Um projeto que nasceu para fazer um estudo comparado de Ouro Preto e Mariana, eu abandonei isso no meio porque eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso sem me repetir demais, e aí focalizando em Vila Rica, procurando esses aspectos do espaço urbano de Vila Rica, mais especificamente falando de Vila Rica do século XVIII, da Vila Rica setecentista. Eu recebi mais de uma vez dicas, por exemplo, para trabalhar coisas do século XIX, porque às vezes a gente tem mais detalhes sobre o espaço urbano quando a gente está falando sobre o século XIX. Mas eu não quis fazer isso porque a minha preocupação é ainda, né, um pouco, pensar essa cidade, né, esse espaço urbano, né, vamos falar genericamente aqui de cidade, apesar de Ouro Preto ter virado cidade só no século XIX, mas a gente não ficar perdido aqui em conceitos que não vão levar a gente para frente, vamos falar de geral de cidade. A minha preocupação era como essa cidade se forma junto com essa sociedade.
como cidade, sociedade e espaço se conformam, né? Na verdade, a palavra é essa. Porque a gente acaba, quando a gente vai fazer trabalhos, por exemplo, sobre cidade, sobre espaço urbano, a gente acaba topando muito com trabalhos que tratam esse espaço urbano como um cenário. E esse não era o meu interesse. O meu interesse era exatamente ver como essa cidade, esse espaço, era sentido pelas pessoas, ou para usar a expressão do Henri Lefebvre, né? Era produzido pelas pessoas, ao mesmo tempo em que essa produção do espaço também influencia na produção da cidade. E seguindo aí também as dicas do Michel Dissertot, né, que é uma referência, apesar do Caminhadas pela Cidade ser um pedaço muito curtinho da invenção do cotidiano, né? Os apontamentos que o Dissertot faz sobre os praticantes da cidade, sobre descer da torre, sobre abandonar a visão de voo de pássaro da cidade, é uma coisa que sempre marcou muito. É um texto que foi muito referência para mim, desde o começo das perguntas que eu comecei a fazer, em certa medida, para esse espaço dessas cidades. E no caso de Ouro Preto, a minha preocupação foi sempre perceber uma cidade que é além de um cenário. Porque Ouro Preto é uma cidade no século XVIII, é uma cidade em construção. Né? E é um detalhe que eu sentia muita falta nos trabalhos que eu lia sobre Ouro Preto, é apontar o fato de que a extração do ouro, o núcleo, claro, a gente tem outras localidades onde há extração considerável e tal, mas o grosso da extração aurífera de Minas Gerais do século XVIII está ali na Serra de Ouro Preto. Foi feita ali naquele lugar. Inclusive fazendo um gancho aí com a fala do Tarcísio, né? Foi feito ali naquele morro em cima né? Nos contrafortes onde eles criaram o palácio. Né? E se a gente analisar o que a gente tem de relatos sobre Ouro Preto num primeiro momento, né? A gente vê que há uma relação entre a terra e os distúrbios. Eu estou citando aqui, claro que a gente entende as motivações que guiaram tanto, por exemplo, um cara igual o Antonil a escrever o que ele escreveu, né, no Cultura e Opulência no Brasil, sobre suas drogas em Minas e tal, e também as motivações do Assumar. Mas aquela passagem clássica do Assumar, né, que ele fala sobre a terra que exala motins, a natureza parece estar em revolta e tudo mais, é muito marcante de como lidar com esse espaço, né? É muito marcante do que está acontecendo ali naquele espaço. Inclusive, se refere ao morro do Pascoal da Silva no discurso como uma cidadela, né? E não por acaso a punição ao Pascoal da Silva, ela se expressa no cenário da cidade, durante a revolta de Filipe dos Santos. Um morro que se transforma de Morro de Pascoal da Silva em Morro da Queimada, né? Porque o morro é incendiado, a mando do governador. E se a gente parar para pensar, até a própria construção do palácio. A construção do palácio ali no Antônio Dias, ali o palácio que o Tarcísio trata no trabalho dele, a trajetória de vida do Henrique Lopes, por exemplo, mostra como essas coisas, esse poder e esse controle sobre o espaço, eles estão em jogo nesse começo do século XVIII, que, para usar uma expressão aqui da Carla Anastasia, né, é um conceito de soberania fragmentada. E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, o Pascoal da Silva tendo uma cidadela, né? E depois que a revolta é devastada, né, depois que a revolta é resolvida, há a construção de um palácio que, se a gente analisar, tentar imaginar o cenário de Ouro Preto ali, é um palácio que é construído exatamente para vigiar os serviços minerais que ali existem. Né? Hoje a gente vê uma cidade toda construída, né? Tipo, tem o caminho das lajes e tudo mais, que meio que faz uma espécie de repartição ali e tal, mas esses caminhos não existiam, né? O caminho das lajes mesmo é um caminho aberto na década de 1770, já no final do século XVIII. Então, essas ações sobre o espaço, elas acabam representando esse esforço em Minas Gerais que
tem a ver com a própria territorialização mesmo, né? Essa conversão do espaço em território, o domínio do espaço sobre o território. E também não parece ser muito por acaso que é exatamente na segunda metade da década de 30 que a Câmara vai firmar o controle sobre esse espaço, né? Vai fazer, enfim, vai medir a sua sesmaria em 1737 e vai providenciar aí o tombo das propriedades foreiras, né? E isso também a gente tem que contar aqui, que geralmente a historiografia ela marca o governo do Gomes Freire como um processo de institucionalização mais solidificado em Minas Gerais. E o governo do Gomes Freire começa em 1735. A Câmara toma sua sesmaria em 1737. E a capital, depois da revolta de Vila Rica, a capital é transferida para Vila Rica, né? Sai do Carmo, vai para Vila Rica. E essas questões da institucionalização, elas parecem estar aí presentes, né? Se a gente pegar estatisticamente esse livro do tombo de 1737, a gente tem lá 459 terrenos aforados, né? Se a gente for pensar uma repartição por gênero, são 414 homens, apenas 45 mulheres. Desses 414 homens, a gente tem 7 pretos forros como proprietários de terrenos em 1737, só que das 45 mulheres, são 30 pretas forras. De 45, 30 são pretas forras, e além disso a gente tem uma única, que é uma preta escrava, que é responsável por um aforamento em Vila Rica, né? Então a gente já vê como é uma sociedade majoritariamente masculina, tá? Mas a gente já começa aí em 1737 ter algumas dicas sobre a forma que essa sociedade vai tomar até o final do século. Quando a gente está falando, eu falei aqui um pouco sobre institucionalização, o governo do Gomes Freire e tal, mas isso não significa que essa institucionalização ela se dava sem conflitos, né? Por exemplo, o livro do tombo de 1737, ele traz apenas 13, são 459 no total, mas apenas 13 dessas propriedades estão aforadas no Antônio Dias, que é um dos principais núcleos da cidade, né? A gente, geralmente, quando a gente estuda a história de Ouro Preto, a gente fala, inclusive, a única cidade de Minas, né, que tem 2 matrizes, a matriz do Antônio Dias, a matriz do Pilar e tal. Mas o livro de tombo, de 1737, que não me parece estar incompleto pela pela pesquisa que eu fiz, né, nele, ele não me parece ter sumido uma parte dele, né, pela forma como a própria medição é feita, né, andando pelas ruas da cidade, acompanhando as ruas da cidade, mas o fato é que são só 13 propriedades aforadas no Antônio Dias. E, em comum, essas propriedades, as únicas do Antônio Dias, né, de 1737, tinham entre si o fato de que todos os seus proprietários, eles se reconheciam como foreiros, mas eles deixam muito claro que eles se reconheciam como foreiros para evitar contenda de justiça, para evitar problema com a justiça, para evitar problema com a Câmara, para evitar que a coisa tomasse talvez uma instância, né, superior. Como afirma, por exemplo, o capitão Antônio de Oliveira. Ele diz que era verdade que ele era possuidor das casas, né, no passo de trás da cadeia, quando a cadeia ainda se localizava no Antônio Dias. Porém, que sempre as conservava sem a pensão de fórum pela antiguidade delas e por não ter dúvidas com o Senado da Câmara, queria daqui por diante pagar fórum de meia pataca por braça, com a cláusula de que não poderia ser executado nem demandado pelos atrasados, né? Então ele se reconhece, ele deixa claro que ele era isento de foro, ele nunca tinha pagado foro, mas assim mesmo ele reconhecia para evitar problema com a Câmara, desde que a Câmara não importunasse ele querendo cobrar os atrasados e tal. E fazendo um pequeno recuo aí a 1736, recuando um ano antes desse tombamento, foi a única vez que eu encontrei na minha pesquisa a Câmara tentando
terceirizar essa cobrança de fóruns. Um sujeito chamado Manuel de Brito arremata o direito de cobrança de fóruns, e o que a Câmara recebe na sequência é uma enxurrada de pedidos de pessoas se reconhecendo, exigindo o reconhecimento de isenção, porque elas estavam ali naquele lugar antes mesmo da Câmara. Inclusive, eu peguei uma referência, que eu até anotei ela aqui, de um sujeito que afirma que ele estava lá naquele local desde os tempos do Conde de Sumar, ou seja, uma referência aí ao Conde de Assumar. Então a gente vê que, apesar do livro do Tombo de 1737 trazer aí 459 propriedades, eu imagino que pelo menos um terço da cidade, que no fim das contas é o Antônio Dias, ele está meio que excluído desse livro do Tombo e acaba ficando meio nebuloso. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Né? Se a gente for o Antônio Dias, isso é uma lacuna ou é um resquício da própria formação da cidade? Então, o que eu escrevi aqui é o seguinte: a considerá-las juntamente com a própria história do Arraial, é possível afirmar que era uma região onde a Câmara tinha dificuldade para estabelecer sua autoridade. Os arraiais de Antônio Dias de Ouro Preto se desenvolveram de formas distintas no início do século XVIII, guardando o Antônio Dias características dos assentamentos iniciais, dominados pelos paulistas e ancorados sobre os serviços minerais. Nessa região, então, devia existir várias propriedades ali constituídas, segundo os moradores, antes da criação da Câmara, o que lhes garantia isenção de fóruns. Além disso, o fato de a Câmara não ter jurisdição para cobrar fóruns em terras onde existiam serviços minerais pode ter contribuído para dificultar ainda mais a imposição da Câmara nessa região. Então, apesar do livro do Tombo ser um esforço aí de institucionalização desse espaço, de definição desse espaço, ou então de territorialização desse espaço, né? Conversão desse espaço a um espaço dominado, a um espaço conhecido, a gente percebe algumas lacunas que são muito próprias da própria história mesmo de Ouro Preto. Entre o livro do Tombo e o livro do Tombo de 1737 e a refactura dele, né, que ele é refeito em 1763, eu consegui captar em alguns papéis avulsos do APM, algumas solicitações relacionadas aos fóruns do APM. Eu transcrevi aí mais ou menos uns 400 documentos, que permite eu me aproximar um pouco mais de uma certa dinâmica que rolava ali em Vila Rica, né, que existia ali em Ouro Preto, né, ali em Vila Rica, né, de uma forma geral, não só no Arraial de Ouro Preto, com relação à ocupação dessas terras. Em primeiro lugar, o que mais me chamou a atenção é a quantidade de pessoas que solicita terras para acrescentar um pedaço de terra que já tinha. Terras vizinhas às suas, terras no fundo das suas propriedades e tal. E me chamou muita atenção porque esses caras usavam muito um argumento de inutilidade. Eu estou pedindo essa terra porque essa terra eu estou pedindo para mim, eu quero pagar um imposto dela, eu quero pagar um tributo sobre ela, porque essas terras são inúteis. É um argumento meio paradoxal, porque na verdade elas têm uma utilidade para aquela pessoa que está solicitando. E essa utilidade, pelo que eu consegui captar e tudo mais, embora não haja muitas referências precisas para afirmar qualquer coisa sobre isso, tem a ver com constituição de espaços de cultivo de subsistência, que são esses quintais, né, tão característicos das casas de Ouro Preto, até mesmo de algumas casas de Mariana, do Centro Histórico de Mariana. A gente que tem essa experiência de ter vivido na cidade, né, a gente vê essas casas, né, esses lotes alongados, com os quintais que vão geralmente até um obstáculo natural, até um precipício, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem que havia uma concessão que era só fronteira, era só atestada, que eles chamavam, né? Mas essa forma de ir agregando e tudo mais, na minha cabeça, e foi uma coisa que eu achei até com bastante recorrência, tem a ver com luta pela sobrevivência.
né? Tem a ver com uma luta para garantir uma certa estabilidade ali naquele local. Um outro documento que me chamou a atenção também foi um solicitante que pedia as terras em aforamento porque ele já tinha tampado as terras. Ele já tinha tapado as terras. Ele foi na Câmara e pediu o aforamento de uma terra que ele já ocupava. Eu imagino que isso não deveria ser uma coisa incomum. Eu imagino que isso devia ser bastante comum, embora a gente não consiga ter documentos para afirmar que eu achei tanto sobre isso. Eu até conseguiria voltar ao banco de dados e descobrir quantos exatamente existem sobre isso, mas eu imagino que fosse uma prática do espaço bastante comum. Um outro ponto, né, porque aqui primeiro eu falei de acréscimos, né, mas um outro ponto dessa dinâmica urbana, principalmente desse meado do século aí, que também me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando, é a questão das casas abandonadas, né? Das casas abandonadas e das casas em ruínas, né? Muito próprio dessa cidade que está ao mesmo tempo em construção, ao mesmo tempo que essa sociedade ela se forma. Então, casas abandonadas e em ruínas, além de serem uma ameaça e um transtorno dentro do espaço da vila, porque havia preocupação da Câmara com isso, preocupação com desabamentos e etc., significavam também proprietários inadimplentes com os fóruns e logo prejuízo à arrecadação da Câmara. Não é um prejuízo de monta, mas é algum prejuízo. Enfim, foi o que constatou o procurador da Câmara num parecer de 20 de abril de 1748. Ele estava de posse de uma lista de pessoas que deviam fóruns e ele percebeu que simplesmente algumas propriedades não existiam mais. Da lista que ele tinha em mãos, 19 propriedades haviam desaparecido. Umas por as terras correrem, outras por os corvos as tomarem. Dos donos, o procurador não tinha notícias. Dessas propriedades, a dívida dos fóruns chegava a 21 oitavos e 6 vinténs de ouro. E havia ainda 8 terrenos sem benfeitorias, importando uma dívida de 2 oitavos, 1 quarto e 4 vinténs de ouro, sobre as quais não havia quem pagasse. Mais de 30 oitavos de ouro em dívidas de aforamento, com mais de 3 anos que a Câmara já perdera a esperança de receber. Por isso, só restava lançar as propriedades no livro das casas demolidas para quem para se aforarem a quem pedir. Isso aqui, gente, é muito interessante porque a gente vê que a Câmara precisou providenciar um livro de casas demolidas. Tamanho esse movimento. Embora essa documentação não tenha sobrevivido, quer dizer, eu imagino que ela não sobreviveu e tal, e eu discuti isso com algumas pessoas que, se não me engano, durante a banca, até, se não me engano, falei até com o Francisco, e o Francisco comentou comigo que talvez isso não tenha se constituído num documento oficial. Era só uma forma de controle e num dado momento isso acabou sendo descartado, né? A década de 1750 foi um período de intensas modificações no interior do espaço de Vila Rica, que também se refletia na dinâmica de construção e no abandono de imóveis particulares. A considerar o recorte de 1748 a 1759, ou seja, a década de 1750, se vê que 30 das cotas feitas sobre demolição e baixa nas propriedades foram nesse período, ou seja, nessa década. Quase metade das cotas, são um pouco mais de 60, são 63 cotas, 30 nessa década de 1750. Mesma época em que a Câmara investia e se empenhava para garantir condições mínimas dos equipamentos urbanos, como pontes, chafarizes, calçadas, como foi demonstrado, foi nessa época que as transações de propriedade atingiram o maior número ao longo do século XVIII. Isso aqui não é exatamente uma reflexão minha, né? Mas trabalhos, por exemplo, como o trabalho do Fabiano, né, que inclusive é intitulado Pedra e Cal, o Fabiano capta muito esse mercado, né, vamos dizer assim, dos ofícios de construção em Ouro Preto, exatamente nesse auge do século XVIII. E me chamou muito a atenção que a maior parte dessas demolições estavam situadas no Padre Faria, né, no pedaço ali, Padre Faria, Alta Cruz, Padre Faria, Taquaral, né? Vamos dizer assim, um pouco mais subúrbio do centro de Ouro Preto, né? E o Padre Faria é um bairro que eminentemente tem uma ligação com o serviço de mineração.
Isso é uma coisa que durante a pesquisa, isso ficou muito óbvio para mim, né? Enquanto eu estava pesquisando, sentindo o tipo de afirmação que eu encontrava. Então, ele acaba sendo, a gente consegue captar de alguma forma, uma certa síntese desse conflito entre provisoriedade e permanência. E tem um caso, na verdade são 3 casos que formam um só caso, que eu achei muito interessante, que é um caso que ocorreu na Rua da Água Limpa, em 1751, a partir de 1750 até 1752. Então, eu vou a ele para vocês. Pedro Álvares da Silva e Paulo Correia Vieira eram vizinhos na rua direita da Água Limpa, que é a rua que sai do Padre Faria e sobe ali em direção àquela estrada onde passa para ir para Mariana, que é a rodovia principal lá hoje e tal. E esses relatos revelam para a gente a convivência entre espaços de morada e espaços de mineração. O relato dos moradores à Câmara dá uma dimensão mais precisa do ocorrido. Em dezembro de 1750, Paulo Correia Vieira solicitava baixa no aforamento de 3/4 de ouro que pagava a Câmara de umas casas que eram vizinhas do, abro aspas, rasgão da cata, em que são sócios o senhor juiz ordinário dessa vila, o sargento-mor José de Araújo Correia, o capitão-mor Domingos da Rocha Ferreira e outros. Segundo o suplicante, as repuxadas de água da mesma cata haviam causado grande estrago, de tal sorte que as terras totalmente ficaram inúteis e incapazes de se edificarem novas casas. Ou seja, suas casas não foram demolidas, mas sim tragadas pelo desabamento do serviço mineral, o que demonstrava os perigos a que estavam expostos os moradores daquela região em decorrência dessa proximidade com os serviços. O procurador da Câmara, examinando a situação in loco, não encontrou as casas, só sim uns vestígios dos chãos dela, pelos motivos que o suplicante alega. Além disso, dizia que, caso fosse interesse do suplicante, a Câmara deveria lhe conceder terras em outra paragem que parecessem mais aprazível ao foreiro. Todavia, a Câmara ainda insiste pro Paulo, né, pro Paulo Correia Vieira, pagar o foro. O procurador da Câmara intervém a favor do suplicante, dizendo que a propriedade se demoliu e arruinou em dezembro passado, dezembro de 1750. A Câmara estava cobrando o foro de 1751, né? Com as repuxadas e águas do morro. A destruição causada pela cata de ouro, da qual era sócio o juiz ordinário e outras figuras notáveis de Vila Rica, era assunto comentado pelas ruas. O procurador dizia aos vereadores, a quem escrevia, ser um assunto bem notório e a toda a vila, e que o suplicante não deveria arcar com nada que se impusesse, já que de direito é certo que quando da propriedade não há rendimentos, cessa a obrigação de todo foro, censo ou pensão. Os trâmites de aquisição de novas terras e custas não deveriam ser à custa do suplicante, porque não está a terra em negócio dela capaz de estabelecimento, né? Mas esse serviço mineral, como eu falei, não causou só esse prejuízo. A declividade do terreno, os serviços minerais pregados nos morros que encimavam a vila e o volume de chuvas do verão da região, quem vive em Ouro Preto e Mariana sabe que dezembro, janeiro é capaz de passar 20 dias chovendo sem parar, né? A gente teve essa experiência, né? No mês seguinte, então, em janeiro de 1751, Pedro Álvares da Silva explicava à Câmara que a propriedade que tinha na água limpa, próxima a um córrego seco e vizinha ao rasgão da cata, daí ele cita as sociedades lá, né, que são os mesmos nomes que o outro citou, estava arruinada de tal forma que estão morrendo atualmente, que de todo se tem demolido. Ele solicitava, por isso, a isenção dos foros que pagava até o ano anterior e a baixa de seu nome na lista dos devedores e a entrada da propriedade no livro das casas demolidas. Não foram demolidas, elas foram destruídas por um serviço mineral. E o exame do procurador comprovou a veracidade do fato. 2 anos depois, um ano depois, em 1752, um certo Alexandre da Silva volta com a mesma pedida
E a dimensão do estrago que ele passa, né, que o relato dele passa, na verdade o relato não é dele, o relato é do procurador da Câmara de novo, é meio chocante, porque ele diz que o Alexandre Silva fala, pedindo baixa no aforamento, que, segundo ele relatava, o morro havia corrido abaixo, e nas suas casas, de todo as botou abaixo, junto com outras mais. Por isso solicitava a desistência do aforamento, uma vez que nisto não foi culpado e porque nestes termos não deve pagar do que se não utiliza, né? Mas é o relato do procurador que dá uma dimensão maior desse estrago. O procurador diz assim: toda a rua da Água Limpa correu com o morro que veio de cima para baixo, de sorte que não ficou vestígio das casas do suplicante e de outras mais, por tudo se submergir debaixo da terra e de penedos que dela vieram. Então, os 3 moradores que eu citei aqui, o Paulo, o Pedro e o Alexandre, eles não tiveram suas casas, as casas não foram demolidas, as casas foram soterradas, né? E 2 décadas depois tem um outro relato de um desabamento, mais ou menos no mesmo lugar, mais precisamente na segunda travessa do Tapunhacanga, fazendo uma referência clara ao morro, e o abatimento, né, segundo o João Lopes da Cruz, que faz esse pedido de isenção de fórum 2 décadas depois, o abatimento foi geral a todos. Na ocasião, o suplicante perdeu 2 propriedades, moradas de casa, ele dizia. Então, como eu falei, né, de toda forma, a região do Padre Faria, ela oferece uma espécie de testemunho dessa formação de Vila Rica. Se a gente imaginar que durante todo o século XVIII, essa região do Padre Faria, ela acaba sustentando de alguma forma essa luta, né, entre a permanência e o provisório. Entre um espaço que ainda está com uma provisoriedade marcante, que, na verdade, o que domina, o que determina como ele vai ser ocupado são os serviços minerais, né? E as pessoas tentando se estabelecer ali naquela região. Em 1767, o tombo ele é refeito, mas ele não é refeito com um trabalho em loco, de visita às ruas, de caminhada pelas cidades. É um trabalho de gabinete, né? O escrivão da Câmara, o Jorge Duarte Pacheco, assume esse trabalho, e eu dou conta disso porque ele, inclusive, cobrou da Câmara por esse trabalho, inclusive argumentando que, vista a confusão em que se achava 4 tombos que servem de tombo dos fóruns desta Câmara, da qual confusão da sua desigualdade do rendimento dos fóruns, grande trabalho que tive com as divisões e subdivisões que os foreiros tinham feito das terras que possuíam. Então, o próprio escrivão vai sentar, vai pegar os 4 tombos que formavam o primeiro livro de tombo, né, de 1737, e vai botar esse tombo na medida do possível às claras. Nesse caso, a gente tem aí 939 propriedades, tá? Com a predominância maior de homens, 745, 17 entre eles com alguns traços de cor. O número de mulheres aumenta consideravelmente, salta aí de 41 para 178. Dessas 178, 85 são pretas forras. Eu gosto de falar sempre, quando eu estou falando sobre isso, né, que quando a gente está falando dessas 85 pretas forras, o número deve ser, se a gente for pensar de pessoas de cor, né, para a gente for pensar esse espaço mestiço de Vila Rica, o número deve ser maior, porque 85 pretas forras são aquelas que, tipo, notório que as pessoas sabem que elas são ex-escravas. As que conseguem, de alguma forma, apagar esse traço, eu imagino que o traço tende a desaparecer. Embora não o passado mestiço, né, o passado de cor, não. E aí aparecem também, são poucas, não são muitas, né, 16 instituições, as Irmandades de Vila Rica, a maioria delas proprietárias de um só terreno, e a Casa de Misericórdia, né, a Santa Casa de Misericórdia.
Aqui, né, gente, obviamente a gente tem que considerar que, bom, não estão aqui as propriedades da Câmara, porque a Câmara mesmo que cobra o foro, então eu imagino que essas propriedades elas não estejam incluídas. Propriedades também, talvez, do governo da capitania não estejam incluídas. Então, nós estamos falando aqui exclusivamente de propriedades particulares. Então, ao longo do tempo, o cenário arquitetônico de Vila Rica foi constituído entre as margens da fluidez do temporário e a fixidez do perene. Por um lado, desenhava-se uma linha que partia do provisório rancho e se elevava ao sobrado de pedra e cal, passando pelas casas de plantas mais ou menos complexas, representativas do processo de assentamento e de estabilidade de homens e mulheres nas minas. Por outro lado, o espaço da vila, decorrente da soma de diversas práticas individuais, apresentava-se num processo dinâmico de ordem e subversão, de fausto e de fome, no qual se dispunham as estratégias bem ou mal sucedidas dos habitantes e das agências de controle. Assim, constituía-se um cenário em que habitações provisórias de barro, cobertas de palha ou completamente arruinadas, estiveram lado a lado com sobrados erguidos em pedra e cal, uma demonstração da fluidez social das minas setecentistas expressas no espaço de Vila Rica. Nessa paisagem setecentista, a linha entre o rural e o urbano também era uma linha muito tênue. Os terrenos destinados ao plantio e à criação de animais estavam dispostos nas proximidades dos núcleos mineradores e mesmo inseridos no interior dos quarteirões e nos fundos das casas. Os registros de foros revelam essa produção, que embora seja difícil a gente medir, né, uma produção interna de Vila Rica nos terrenos registrados como roças, bananais, terras, quintais, talvez até mesmo nos terrenos que são registrados como chãos, embora a gente imagine que chãos são terrenos baldios, né, digamos assim, terrenos, a pessoa forou ali, mas não fez nenhum tipo de benfeitoria. Todas essas unidades de produção foram fundamentais para o estabelecimento dos núcleos mineradores, servindo às necessidades do sustento corriqueiro, muito embora, como eu já falei, seja difícil de mencionar a extensão dessas produções domésticas. Em situações limites, um quintal produtivo podia representar certa autonomia diante dos rendimentos variáveis da mineração e um recurso para evitar a fome. Essa preocupação com ambientes produtivos refletia-se na forma de apropriação do espaço e na tipologia das casas que os moradores ali erguiam. Então a gente vê aparecer quintais, chácaras, tudo isso muito próximo de Vila Rica. E isso ajuda a gente a debater uma coisa que, tipo, a historiografia já, de alguma forma, já meio que relativizou, né? Que é essa ideia da produção interna de minas, né? A gente tem muita clareza que, na verdade, alguns trabalhos já datados aí que diziam que tudo que Minas consumia vinha de fora. Isso já foi bastante relativizado pela historiografia, mas ainda há uma questão que é essa dimensão produtiva dos quintais. E o curioso é que, a partir da década de 1730, 1770, ou seja, quando a mineração começa a entrar num processo de crise, a mineração, não a economia mineira, tá? Porque tem a questão da acumulação evolutiva lá, da Carla Almeida e tudo mais, mas o fato é que a mineração entra em crise exatamente nesse período. Eu já consigo perceber uma mudança no padrão das solicitações de terra. As solicitações de terra começam a ser de terrenos maiores. Talvez com as pessoas preocupadas em se estabelecer na vila, mas procurando também criar essas alternativas. E também alguns casos de abandono, por exemplo, eu vou citar esse aqui primeiro, antes de falar de como essas parcelas de terras crescem. Um tal Estácio Ferraz aforou um monte de terreno em Vila Rica e desapareceu. Deixou uma dívida de 200 oitavas de ouro que a Câmara nunca conseguiu cobrar. E os terrenos estavam aforados no nome dele. Eu tomei conhecimento desse caso porque um suplicante de um terreno cita o tal do Estácio. E aí os pareceres que se seguem é do procurador da Câmara confirmando. De fato está aforado o terreno mesmo.
mas nunca pagou e nunca vai pagar, porque a gente não sabe para onde que essa pessoa foi. Dívidas na casa de 200 oitavas de ouro, né? Um valor aí bastante considerável. E aí, falando então dessas mudanças da forma de ocupação, essas formas elas se expressavam de 3 maneiras. A primeira delas era a ocupação de regiões tradicionalmente ligadas à mineração. A segunda era por meio da solicitação de terrenos anexos às propriedades já estabelecidas, com o objetivo expresso de aumentar a propriedade. Era esse o argumento que eles colocavam. E a terceira era expressa na solicitação de terrenos com tamanho muito acima das médias registradas nos tombos foreiros de meados do século, que a maior parte dos terrenos tem entre 2 e 4 braças. Se pegar lá o tombo de 1767, tem quase 1.000 propriedades registradas, mais de 500 dessas propriedades têm entre 2 e 4 braças, né? E a gente está falando em braça, 2,5 metros cada braço, então são terrenos aí que tem entre 5 e 8 metros de frente, em terrenos estreitos, embora a gente saiba que esses terrenos têm uma profundidade meio ilimitada. Então, de diversas maneiras, cada um desses 3 pontos indica a forma como a crise da extração mineral era percebida pelos habitantes de Vila Rica. E aí eu cito aqui um caso que é o último caso que eu vou citar hoje, que é um caso interessante, que é de 1801, o João da Silva Souza, morador no chamado Morro dos Agrelos dessa vila, que fica, eu imagino, quando ele cita, que é pro lado do Itacolomi, então deve ser naquela região ali mais ou menos onde deve ter sido construída a bauxita hoje, né? Esse que a gente chama lá de Cidade Nova, lá, aquele alto lá de Ouro Preto. Ele entrou com uma solicitação na Câmara para ocupar um terreno de 100 braças de terra. 100 braças. O suplicante deixava claro que conhecia a situação das terras dos morros como sendo de realengo, ou seja, áreas voltadas para a mineração que não podiam ser concedidas em aforamento pela Câmara. Mas argumentava que essa limitação à concessão de aforamentos se aplicava somente para o minerar, e não para prédios urbanos, quintais e os mais por ser dentro da sesmaria da vila. Dessa forma, pedia à Câmara autorização para ocupar as braças de terra para poder plantar e cultivar, se comprometendo, inclusive, a não embaraçar a mineração naquela localidade. Aqui fica claro que o morador solicitava as terras próximas à sua propriedade para plantar e cultivar, e ainda se comprometia a não impor empecilhos para as atividades minerais. Dessa forma, pode-se dizer que João de Souza Silva percebia que a dinâmica produtiva estava se alterando ou havia se alterado, alterando também as formas de ocupação do espaço. Isso se observava em regiões que eram diretamente ligadas à mineração, como o caso dos morros nas proximidades de Vila Rica. A Câmara, por sua vez, sustentava o argumento da inaplicabilidade dos foros às terras minerais, disposto na concessão da sesmaria, feita 7 décadas antes, quando os serviços eram de fato rentáveis, tanto para os moradores quanto para o fisco lusitano, para negar a solicitação feita. Todavia, João da Silva insistiria ainda mais uma vez. No final daquele mesmo ano de 1881, o solicitante acionou a Câmara novamente, dizendo que os camaristas haviam indeferido a sua requisição de aforamento, sustentados pela confirmação da sesmaria, que veda foros nas terras minerais de minas e buracos. Com um tom mais impaciente, João de Souza Silva, abro aspas, falando com a devida vênia, pensava ser digno de reforma o dito despacho e expunha os seus motivos. Segundo argumentava, não era só pelas terras que requer não terem ouro, porque já havia dito e reafirmava não privar ao mineiro que nas terras que aforar, que tendo ouro possa tirar. Então, inclusive, ele não estava nem interessado em mineração, né? Ou seja, deixava muito claro que não faria empecilho algum para qualquer minerador que por ali quisesse tentar a sorte. Havia também a questão das construções que os mineradores erguiam nessas regiões de morro, que, segundo o solicitante, não passavam de ranchos ou senzalas rasteiras. Desde sua primeira solicitação,
João de Souza Silva apresentava uma interessante diferenciação entre as construções das áreas ocupadas pelos serviços minerais e o que ele chamava de prédios urbanos. Nessa nova solicitação, argumentava que a isenção de foros era para o caso da ocupação dos terrenos com as características dos ranchos e senzalas rasteiras. Segundo o seu entendimento, válido ou não, os prédios urbanos que fundarem-se ou levantarem-se já são compreendidos depois da criação do Conselho no pagamento dos foros. A súplica terminava, e eu acho sensacional, dando uma dura, né, alertando os camaristas, que era a obrigação deles administrarem a renda da Câmara e que deveriam cooperar para o seu aumento. De outra parte, afirmava que não podia haver disputa entre ele, aforante, e mineiros por não haver o que disputar. Então, esse cara ele tem uma visão muito clara que a mineração, ela meio que já era. Né? Quando ele diz aos caras da Câmara, né, aos vereadores, né, aos representantes da Câmara, né, que eles deveriam administrar as rendas municipais e cooperar para o aumento delas, enquanto os caras estão tentando não conceder a ele uma terra de morro com medo de embaraçar a mineração. É uma leitura de uma dinâmica, né, que esse cara, que esse sujeito particular, vamos dizer assim, um anônimo, né, que não é anônimo mais, né, porque eu trouxe o nome dele aqui, mas esse praticante ordinário do espaço, né, para usar a expressão do Sertor, está mostrando a compreensão disso, né? Então, aqueles que percebiam a forma como a crise da extração aurífera se manifestava, se preocuparam em buscar alternativas. Porém, do ponto de vista da Câmara, a intransigência em admitir o aforamento a João de Souza Silva e os argumentos elencados mostram que havia ainda uma remota esperança de ocorrência de novos descobertos auríferos, assim sendo necessário preservar as normativas de distribuição nessas áreas. Então, como demonstrado, a ocupação das regiões de morro não era exatamente uma novidade diante da qual a Câmara de Vila Rica se deparava. Outros locais, né, desde aí já da década de 70, haviam recebido essas solicitações de aforamento. É difícil dizer se o cara tinha, se o João, esqueci o sobrenome dele, o João de Souza Silva, se ele tinha conhecimento disso, né? Mas, de fato, a Câmara já, em alguns lugares, ela já vinha concedendo. Haja visto, inclusive, mais ou menos dessa década, né, entre 1770 e 1780, a abertura do Caminho das Lajes, que corta o morro. O Caminho das Lajes, ele corta o morro. Corta o morro, que eles chamavam no começo do século de Tapunhacanga, ele corta o Tapunhacanga no meio, basicamente. Vila Rica cresceu do vale para os morros. E a cronologia de construção das igrejas e capelas, com as matrizes erguidas no fundo dos vales e aquelas do final do século XVIII nos pontos mais altos da vila, à exceção a igreja de Santa Efigênia, é reveladora dessa ocupação que, de certa forma, escalou a Serra do Ouro Preto. No fim do século XVIII, com o tamanho que a Rica atingiu, somado às dificuldades e à pouca rentabilidade da extração, a separação entre a vila e o morro se tornou bem menos flagrante, quer fosse pelo abandono dos serviços, quer fosse pela própria conurbação da ocupação. E aqui eu vou me encaminhando para o final, produzindo uma imagem de Vila Rica a partir tanto do recenseamento, uma imagem muito rápida, né, tanto do recenseamento conhecido, né, de 1804, como também dos tombos foreiros de 1809, a quem eu devo agradecer pela cessão dos dados, né, a Cristiane Montalvão, que é orientanda do Ângelo, né, que a gente trocou algumas figurinhas aí na época que eu estava na redação da tese. Passando uma moto aqui, deixa a moto embora, peraí. No espaço de Vila Rica, a presença de negros e negras como foreiros foi se tornando cada vez mais evidente, seguindo uma tendência de crescimento observada nos registros foreiros do século XVIII. Passada a euforia da mineração e com a necessidade de uma readequação socioeconômica, negros e negras, mestiços, forros e forras buscaram melhores condições sociais por meio de ações e estratégias diversas. E isso se refletiu na lista dos fóruns feitos no século XIX. O Tom Foreiro de 1809
mostra a consolidação da presença feminina no espaço de Vila Rica, principalmente as mulheres que traziam junto ao seu nome alguma característica relacionada à cor. Somadas, as mulheres de cor, que eram foreiras à Câmara de Vila Rica, tinham 151 terrenos. Pardas forras e crioulas forras eram as maiores proprietárias desse segmento, com 61 e 57 terrenos, respectivamente. Então, entre pardas e crioulas forras somadas aqui, a gente tem quase 120 terrenos, né? 118 terrenos. De uma forma geral, isso mostra uma progressão da presença dessas mulheres de cor no espaço de Vila Rica, ao que os registros das propriedades floreiras indicaram já para o século XVIII. Além dessas mulheres, a gente tem também a presença de donas e viúvas, né? Mostrando aí uma presença que geralmente se refere à viúva, né? É uma referência direta ao marido, né? Que parece lá o nome dela, e viúva de fulano de tal, e dona é um pronome de tratamento, né? A gente, ou seja, mostra algum respeito, né? Algum tipo de cabedal, se não material, pelo menos simbólico, né? no meio disso. De forma inconteste, a presença feminina no espaço de Vila Rica, entre donas e pretas Angola, era uma característica da sociedade aluvial mineradora, que permaneceu e se solidificou mesmo com a escassez do ouro e a queda das atividades mineradoras. A sociedade que se estabeleceu em Vila Rica se construiu pela inadinâmica da produção aurífera. Por isso sentiu também sua derrocada. No início do século XIX, Vila Rica era uma cidade mestiça, com presença maciça de pessoas de cor e um considerável contingente de forros. O número de cativos estava em redução, e dos que restavam, poucos se dedicavam à lida mineral. Na primeira década do século XIX, a mineração não parecia atrair pessoas de cabedal que estivessem dispostas a investir recursos e mão de obra na mineração. O ouro tornara-se, assim, esperança minguada de desvalidos pescadores atingidos fortemente pela crise. Pode-se dizer que a derrocada da mineração estreitou as possibilidades de fluidez social daquele espaço. Porém, ainda que a fluidez da dinâmica social tenha se reduzido proporcionalmente ao meio do século XVIII, a sociedade de Vila Rica guardaria, em sua essência, as principais características de sua formação ligada à dinâmica aurífera. O quadro de crise fez com que o espaço de fluidez social se reduzisse, acompanhando o esgotamento das jazidas auríferas. Vila Rica entrou no século XIX como uma sociedade marcadamente de cor, com fortes traços da escravidão em seu espaço. Entretanto, a margem para aqueles que buscavam mobilidade social parecia se reduzir. A posição de Vila Rica, de importante centro comercial e principalmente, né, centro administrativo, impediu a retração absoluta de sua economia e de sua população, contribuindo para que mantivessem seus aspectos multifuncionais e uma circulação mercantil variada, ainda que a custo do endividamento aí de uma população que vai ficando mais pobre de uma forma geral. No espaço de crise da mineração, os estamentos se enrijeceram, mas a importância e os resultados do aluvionismo social e da mobilidade como característica, da mobilidade, né, da proximidade, do contato, deixaram marcas que se exprimiram, por exemplo, nos anjos de feição negroide confeccionados pelo pardo aleijadinho, mas também estava expressa na presença cada vez maior ao longo do século de homens e mulheres de cor pontilhando o espaço de Vila Rica com suas propriedades. E aqui a gente não pode deixar de falar, para concluir, né, a forma também como esse signo da decadência ele é construído, né? Eu sempre, quando eu estou falando da decadência, da mineração e tal, eu falo de como o Saint-Hilaire, por exemplo, fala sobre essa decadência. O Saint-Hilaire usa essa decadência, como símbolo dessa decadência, a igreja de São Pedro, de Mariana. Não exatamente de São Pedro, mas de Mariana, que era um símbolo da ruína que aquelas paragens se encontravam, né? E isso acabou sendo repetido de alguma forma por uma historiografia que, durante algum tempo, né, se mantinha com pouco contato a esses documentos de arquivo, né, essas fontes primárias que permitem a gente fazer conclusões mais, vamos dizer assim, próprias da localidade
do que a visita de um viajante, né? Então, mesmo questões relacionadas à decadência e tal, que a historiografia, principalmente historiografia econômica e tal, já relativizou, né? Elas podem ser lidas também dentro do espaço de Vila Rica com essa alteração com essa alteração sobre o padrão de ocupação das terras. Então, a gente consegue ver que a própria dinâmica urbana de Ouro Preto, né, de uma forma geral, ela reflete para a gente as formas, né, o contorno social dessa sociedade. Tá? E eu acho que era isso. Então, a minha ideia é perceber aí, basicamente, como sociedade e espaço se conformam juntamente nessa Vila Rica do século XVIII, pegando as dinâmicas do século XVIII. Não só uma construção em linha reta, né? Tipo, as coisas vão sendo construídas e tal. A minha preocupação nunca foi exatamente essa, mas sim pescar essa dinâmica entre construção, abandono, estratégias e tudo mais. Era isso. Tércio, obrigada pela fala, parabéns. Sua pesquisa é muito bacana, gosto muito, conheço a dissertação e a tese, utilizo bastante. A gente do nosso grupo também, assim, pesquisa muito por essa discussão, essa área e tudo. E para a gente é muito rico ouvir você falar. Antes de ver as perguntas do chat, eu já tinha pensado em algumas questões para te fazer, assim, de uma forma mais geral mesmo. Em algum ponto ou outro você já tocou, mas se você quiser falar um pouquinho mais, seria primeiro era que você falasse um pouco, ao tratar dessa formação da vila, dos principais arraiais que a formaram e as principais semelhanças e distinções, tanto entre os arraiais como entre as duas freguesias, como Pilar e Antônio Dias. Se você conseguiu perceber pela sua documentação distinções, por exemplo, pela ocupação dos sujeitos, um perfil mesmo, tanto das duas paróquias, como peculiaridades assim, de cada arraial, de cada paróquia. E além disso, se você podia também, pensando que a gente está tentando expandir um pouco a pesquisa acadêmica para o ensino básico e tudo, explicar um pouquinho mais sobre a fonte em si, como era o livro de tombo, como que funcionava esse trabalho de quem escrevia, e além disso, como que você trabalhou na sua tese, passar essas informações desse documento, articulando com o mapa histórico e trazendo isso para um mapa georreferenciado. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente dessa metodologia e como que você lidou com isso, sendo uma ferramenta muito interessante para o historiador, né, que você explorou bem. E em vista disso também, pensando nessa ferramenta, a questão dos principais conceitos que você utilizou em relação à história, temática urbana, pensando numa articulação mais interdisciplinar entre história, geografia, arquitetura, que você pudesse falar um pouquinho sobre esses pontos. Tá, então, vamos lá, deixa eu ver de onde que eu vou começar. Vou começar falando do mapa, tá? De como a gente fez o mapa. Em primeiro lugar, gente, eu acho que, de alguma forma, falar um pouco sobre pesquisa e limites da pesquisa. Eu não teria conseguido fazer o mapa se eu não tivesse recebido a ajuda de um profissional, né? Ele é inclusive marido da Carolina Campanema, ele chama, sabe, a Carolina Campanema, que é professora lá em Viçosa, tem uma pesquisa sobre história ambiental e tudo mais, uma pesquisa muito interessante, ele chama Herbert Pardini. Eu entrei em contato com ele, foi ele que me ajudou com isso, porque a gente acaba tendo que admitir essas fraquezas. Não sabia nada sobre georreferenciamento, foi ele que foi me ajudando. Os mapas em si, eles são uma novidade naquele formato, vamos dizer assim, formato moderno, tá? Mas eles não são uma novidade por completo. Eu me baseei em alguns rabiscos do Silvio de Vasconcelos, né? Que são croquis, né? Não são propriamente mapas.
E a base principal foi o mapa que provavelmente ele tá em algum lugar do final do século XVIII e a ereção da cidade, né, a mudança, né, da cidade de Vila Rica para Imperial Cidade de Ouro Preto, que é 1824. O mapa não tem data, mas ele é um mapa de Vila Rica. Então ele está em algum lugar aí pelas ruas que estão lá dispostas. Ele está em algum lugar do final do século XVIII e essa ereção, essa mudança do status de Ouro Preto, de Vila Rica para a cidade de Ouro Preto. Então a gente fez meio de marcha ré. Eu peguei esse mapa, ele me ajudou com o mapa, com as distorções e tudo mais e tal, para colocar lá, fazer ele georreferenciado. Tem até algumas poucas páginas no comecinho da minha tese falando desse método, né, e tudo mais, de análise de distorções. E a partir desse mapa que existia, eu fui pegando as informações que eu tinha dos livros do tombo, dos aforamentos, tanto é que a gente fez um mapa, que é um mapa igual o mapa que está lá no arquivo do Exército, né, lá no Forte Copacabana. Um mapa de 1727, de 1767, que é o tombo, né, a refactura do tombo. Um mapa de 1737 e um mapa compilando os aforamentos que eu tinha, que eu conseguia, apesar das referências serem muito variadas, que eu conseguia mais ou menos aproximar para falar, bom, isso aqui existia, isso aqui não existia, entre 1712 e 1722. Então a gente conseguiu ter esses momentos a partir desse método. Basicamente o método foi o seguinte, eu me recordo muito disso enquanto eu estava fazendo a tese, que eu fiquei um dia inteiro escrevendo um e-mail para o Herbert. Eu escrevi 5 páginas de Word para mandar para ele, explicando o que é que eu queria em cada mapa a partir do primeiro mapa. Né? Aí, 1767, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui tem que tirar, isso tem que tirar. E a mesma coisa para o 1737, fazendo essa mancha ré. Então, o Herbert é uma pessoa a quem eu agradeço muito, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas se não fosse a ajuda de um profissional que entende da área dele, né? Provavelmente esses mapas dos quais eu me orgulho muito, não estariam lá, né? Eu sinto orgulho de ter feito eles mesmo, mas eu também reconheço que se não fosse o profissional, eu não conseguiria fazer. Se não fosse o Herbert, eu não conseguiria fazer. Você me perguntou aí sobre os arraiais, né? A gente tem em Vila Rica, geralmente a história de Ouro Preto ela é contada em 2 paróquias, né? O Pilar do Ouro Preto e o Antônio Dias. Mas na verdade, pelos livros do tombo, eu consigo perceber 4 núcleos. O Passa 10 Caquende, que é o que se chama hoje de Cabeças, que tem uma aparência quase rural mesmo, pelo tamanho das propriedades e tudo mais e tal. E aí a gente tem o Pilar, né, o Ouro Preto, o encontro dos dois lá na praça, o Antônio Dias, que, como eu falei, é uma questão meio obscura saber por que falta o Antônio Dias no tombamento, né? Embora apareçam propriedades no Antônio Dias com mais volume em 1767. E o quarto é o Alto da Cruz, Padre Faria e Taquaral. É um quarto, uma espécie de quarto núcleo que geralmente é apontado com a mesma, mais ou menos com a mesma história do Antônio Dias, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Tá? Eu acho que é porque a gente não se acostumou a falar de Pilar e Antônio Dias. Eu acho que você pode conseguir somar o Passa 10 ao Pilar, mas somar o Padre Faria ao Antônio Dias não é exatamente uma coisa muito simples. Né? Principalmente porque o Padre Faria ele aparece como um mais em contato com a mineração propriamente dita do que os outros, né? O Ouro Preto é uma coisa meio urbana mesmo, assim, é o local onde se desenvolveram as principais vilas da cidade, tudo mais, as principais vias, né? Quando a Rua de São José é aberta, né? Com o nome de Rua Nova do Sacramento, inclusive mais um evento de Ouro Preto que se expressa pelo espaço, né? No espaço que é o Triunfo Eucarístico.
que é uma espécie de inauguração da Rua Nova do Sacramento, né, que inclusive recebe esse nome e tal. Mas o Antônio Dias e o Padre Faria, eu consigo perceber essa presença de mineração muito maior do que no Ouro Preto. Então, não sei se a gente pode forçar, por exemplo, e dizer que o Ouro Preto talvez fosse um bairro mais comercial, um núcleo mais comercial, não sei, alguma coisa desse tipo, enquanto os outros, o Caquende lá, o Passa 10, com uma história mais ruralizada, né, mais rural, e o Antônio Dias e o Padre Faria, mas principalmente o Padre Faria, muito relacionado com a mineração. E, assim, a gente tem esses resquícios até hoje, né, lá em Ouro Preto. Né? Se pegar, parar para ver as condições, né, sem afirmar com dados aqui, eu acho que é visível que o Padre Faria é um bairro muito mais pobre do que o Antônio Dias e o Pilar, né? E isso talvez tenha ligação com essa história da mineração, com essa presença maior de pessoas de cor, e os próprios riscos aos quais elas estavam expostas, né? Que é essa questão aí da proximidade com a mineração, como os casos que eu citei. Eu respondi duas e eu esqueci. Você falou do tombo, para eu falar sobre o tombo. Tá. Então, o livro do tombo, ele é uma espécie de controle do espaço, né? É um controle do espaço. Então, é um processo, um empenho da Câmara, né? Um trabalho da Câmara para delimitar o que é o espaço da vila e as propriedades que estão ali dentro. Então, no mesmo ano, não é nem no mesmo ano, é na mesma tarefa, digamos assim, a Câmara mede a Sesmaria e depois os caras começam a andar pelas ruas da cidade, entrando lá pelo Cabeças, Caquende, Passa 10, passando pelo Ouro Preto, né, subindo, aí por algum motivo eles saltam o Antônio Dias, tem só 13 propriedades aforadas no Antônio Dias, e essas 13 propriedades, elas estão no final do livro do tombo. Então, da praça, eles já saltam lá para o Padre Faria, ou mais precisamente para a rua direita da Água Limpa. Né? E até a existência de rua direita e tal, foi uma coisa que eu não toquei aqui, que me chamou muita atenção. Né? A rua direita é a principal rua da cidade. Mas a gente tem rua direita do Ouro Preto e rua direita da Água Limpa lá no Padre Faria, e também rua direita de Antônio Dias. Então, é a principal rua, sem sombra de dúvida, mas não quer dizer que a cidade tinha só uma. Mas é um trabalho de medição em loco mesmo, né? E aí, pelo que eu falei aqui, quando esse tombo ele é refeito em 1767, é um trabalho de gabinete. O escrivão da Câmara percebe a zona que aquilo tá, porque a Câmara usa o livro do tombo como um instrumento. Por exemplo, eu tenho notícia da existência do livro das casas demolidas, porque isso está em cota na margem. Tá? Lançado no livro das casas demolidas e a data. Ou quando a propriedade troca de proprietário, ou então ela se divide, os caras vão fazendo anotaçõezinhas na margem. Então é um instrumento do qual a Câmara se utilizava. Só que chega um certo ponto, que tem ligação, obviamente, com a própria dinâmica da vila nesses anos aí de 37 a 67, né, que aquilo fica inviável. Usar aquilo como instrumento se torna inviável e aquilo precisa ser refeito. E aí é um trabalho em loco que o escrivão ele vai fazer o seguinte: ele pega a propriedade, certo? E ele anota, né, a situação que a propriedade se encontra. E no final, ele vem anotando se a propriedade teve outros proprietários ao longo do tempo, se ela se dividiu e tudo mais e tal. Tudo coisa que eu tenho lançado em banco de dados, mas que eu não quis trazer aqui para falar em muitos detalhes, senão ia ficar... eu julguei que ficaria bastante meio enfadonho, assim, ficar repetindo lá, tal, apresentando dados estatísticos e tal. Mas o livro do tombo se constitui principalmente como um instrumento de administração da Câmara. Não é só um livro que eles fazem e arquivam. Não é só um livro que eles fazem e colocam na prateleira. É um instrumento. E eles usam esse instrumento ao longo do tempo.
De 1809, eu até vi, em 1809 eles refazem o livro do tombo mesmo de novo, por um motivo que é a cobrança da décima. Né? 1809 também é o ano em que se começa a cobrar a décima predial. Então eles vão refazer o livro do tombo para colocar às claras a situação que essas propriedades se encontravam antes de começar a cobrar a décima. Faltou alguma coisa? Faltou até uma quarta. Era para você falar um pouco da questão dos principais conceitos. Você já falou um pouquinho, só se você quiser falar mais um pouco, se tiver alguma coisa que ficou faltando. Não, eu acho que assim, conceitualmente, essa história do georreferenciamento e tal, é uma coisa que eu não tenho a menor vergonha de assumir ignorância, sabe? Porque eu não tive a menor dúvida na hora de entregar para um profissional, entende? Tá na tese, com os devidos créditos e tudo mais. Eu não quis falar que o trabalho foi eu que fiz, sendo que não foi. Porque, cara, eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Precisa reconhecer nossos limites, porque senão a gente fica doidão. Então, eu acho que é um passo muito importante aí, quem tá me escutando, quem está aqui agora trabalhando com pesquisa, né? Trabalhando com os limites da pesquisa, é muito importante a gente sair colocando pontos finais, porque senão você vai ficar produzindo esse negócio para sempre. Uma tese, qualquer pessoa que escreve a tese, eu tenho certeza que você vai ficar encarando até teses aí que já foram dos nossos professores, foram publicadas em livros e tal. Se ficar encarando, você vai ficar com vontade de corrigir, você vai ficar com vontade de fazer as coisas. Então, eu acho que isso se for para falar alguma coisa sobre esses mapas, a melhor decisão que eu tomei foi entregar eles para um profissional. Isso adiantou muito o meu trabalho e, mais do que isso, fez com que o trabalho ficasse também profissional. Não é porque se fosse eu que fosse fazer, ia ficar um trem meio tosco. Então, eu acabei entregando para um profissional e é melhor uma dica aí que eu acabo dando para quem tentando fazer esses cruzamentos e tudo mais e tal. Eu, por exemplo, morro de vontade de usar esses dados que eu tenho para pensar algum tipo de reconstrução histórica de Ouro Preto e tal, mas eu tenho que ser o historiador, eu não posso querer ser eu o desenhista do negócio, porque eu não sei fazer. Então, meu talento, minha atividade, né, é outra, né? É uma atividade mais voltada para buscar esses documentos no arquivo, folhear esses papéis, procurar esses papéis, e de resto aí repartir para governar. Repartir para fazer. Foi exatamente isso que eu pensei na hora, porque você já tinha comentado a questão da produção do espaço, da questão de como você lidou com o espaço urbano e tudo, da parte de alguns autores. Mas aí eu trouxe de novo para articular com a questão do mapa, da importância de a gente pensar essa articulação de diferentes áreas, né? Porque até para a questão do mapa, que além de ser um contato pela bibliografia, que a gente recorre a geógrafos, a arquitetos e tudo, mas até a dividir esse trabalho, né? E como que é importante esse diálogo entre as áreas. A gente, no nosso grupo, nosso núcleo de pesquisa, a gente já fez também uma apresentação com o Alex Borek, que trabalha com as maquetes, né? São recursos muito interessantes para a gente, como historiador, e que nós precisamos fazer esses contatos para dar mais visibilidade para a pesquisa, né? Para trazer outros recursos. O caso do Alex mesmo, né? O Alex trabalha com o pessoal da conservação e restauro, né? A gente está, não é ele, Alex, historiador, fazendo na cara e na coragem, né? E por isso que o negócio fica bem feito, igual ficou a reconstrução da praça, a reconstrução do palácio lá de Cachoeira do Campo, que ficou sensacional. Exatamente. Aí só tem mais um comentário que eu vou fazer e depois eu vou ler as perguntas que apareceram no chat.
Que a questão que eu achei interessante que você falou é em relação ao problema do certo apagamento de Antônio Dias, do documento e tudo, e que você lança a hipótese, né, de que seria uma dificuldade da Câmara de se impor naquela localidade. Isso me fez lembrar muito o que a gente tem discutido em relação às irmandades. Por que em Antônio Dias houve tantos conflitos em relação a irmandades das Mercês, do Rosário, da Ordem Terceira de São Francisco, das Dores, com a paróquia, então, assim, com diferentes instâncias, né, de autoridades civis. Então, a gente tem que pensar mesmo nessa distinção entre as freguesias, né, esses arraiais. É muito interessante. E uma coisa que a gente está trazendo nas nossas pesquisas é pensar pela nossa documentação de irmandades, as moradias desses membros, desses sujeitos, né? E espacialmente pela vila, e aí também pelas ocupações, por isso que eu te fiz essa pergunta. Achei muito interessante, a sua tese também traz muito isso para a gente, é muito interessante para dialogar com a nossa pesquisa. Por isso que eu queria te perguntar, a relação entre Câmara, Capela e Irmandades. Se você chegou a ver grandes conflitos, a questão de pagamento de foro, né, de isenções, de pedido de terrenos para construção de capela, essas questões. E aí, Não você quer responder primeiro antes que eu leia as outras? Tá, só para falar esse negócio das irmandades, das capelas, é que na documentação sobre os fóruns, apesar de, em 1767, ter a presença de algumas instituições, como eu falei para você, são basicamente unitárias, né? Tipo, a exceção, se eu não estiver enganado, a Misericórdia, que tem 4 ou 5 propriedades na vila, o resto é uma irmandade cada uma. Mas eu imagino que não se refira exatamente às capelas, tá? Ou às igrejas, alguma coisa desse tipo. Eu vejo a cobrança de fóruns, o próprio tombamento das propriedades, uma coisa voltada bem vamos dizer assim, pro CPF, entende? É uma coisa bem voltada para indivíduo. São as propriedades particulares que aparecem no livro dos fóruns. Provavelmente essas irmandades compraram essas propriedades que constam de terceiros e tal, de particulares, e por isso elas constam, mas não há qualquer referência a nenhuma igreja em nenhum dos livros do tombo, nenhuma igreja, a não ser referência de espaços, né? Próximo à capela, mas não há nenhum tipo de medição, nenhum tipo de coisa desse tipo. Então, eu tenho para mim que os fóruns do livro do tombo e tal se referem exclusivamente a propriedades, a proprietários aí particulares, CPFs, como eu disse, para fazer uma analogia para ficar entendido, né? Indivíduos. A gente vê muito casos assim, de irmandades que possuem casas que foram doadas, e aí eu acho que geralmente elas ficam com o nome de um procurador, de algum membro dos oficiais, então deve ser a partir deles que esse pagamento é feito, talvez, né? Talvez não aparece pela irmandade em si o nome, assim. Eu pensei algumas coisas para dar uma certa organicidade para minha fala. Então, nas coisas que eu transcrevi, pode ser que apareça, mas assim, entendeu? Não dá para trazer tudo. Mas pode ser que apareça algum tipo de conflito, mas de cabeça, assim, eu não estou lembrado. E isso significa que não é nada marcante. Se fosse alguma coisa marcante, tivesse me marcado enquanto eu redigia a tese, eu ia lembrar. Mas eu acho que definitivamente não é o caso, tá? Aí, a Bruna, ela falou que, se não me engano, a referência à Rua Direita se dava através da capela ou igreja, realmente em relação à matriz, né? Então, aí, a questão de Antônio Dias, lá faz muito sentido também. E aí mas o Ouro Preto é a Câmara. A Rua Direita do Ouro Preto ela é referida no livro do tombo de 1737 como Rua Direita da Casa da Câmara. Uhum.
E no Padre Faria não tem nenhuma... eu acho que o direito aqui é a via principal mesmo. É a ideia de... Eu já li isso em algum lugar, não sei exatamente onde é, que pode ser inclusive uma confusão de palavras que a gente associa com direita. Mas na verdade, direita, sabe, de direita e esquerda, localidade. Mas que na verdade seria rua direta. Entende? E não rua direita. Entende? Então é uma coisa que, tipo, com o passar do tempo, as mudanças da língua e tal, pode ter se perdido. Eu já li isso em algum lugar, mas eu não me recordo aonde. De jeito nenhum, mas eu já vi alguma coisa sobre isso. Então, na verdade, não seria direita, mas sim direta. Então, é a rua direta do Antônio Dias, ou seja, provavelmente a rua que sai da praça e vai até na Matriz. A rua direta da Casa de Câmara, a rua que sobe para a Casa de Câmara, a rua direta da Água Limpa, que é a rua principal da Água Limpa. Porque a gente não pode, a gente tem que lembrar sempre que essa cidade, e isso a gente tem alguns resquícios disso lá em Ouro Preto até hoje, essa cidade é pontilhada de becos. E elas, algumas se fecharam, né, com a questão da modernização da propriedade e tal, né, da própria concepção de propriedade, mas a gente ainda tem alguns resquícios ali em Ouro Preto desses becos, né? Por exemplo, o beco que sai sai da Igreja do Carmo, vai sair lá na Rua das Flores, ele atravessa a rua direita, tem um outro beco, então era uma coisa que devia ser mais comum do que restou, digamos assim, do que tem hoje. Essa questão de rua direta que você falou chama atenção, que ele fala geralmente de uma rua que vai da entrada, saída da cidade até a Matriz, no caso, né? Mas aí a gente tem aqui 3 questões. A primeira é, Tércio, esses requerentes de terras nos morros tinham quais ocupações? Eles já tinham terras no centro? Não aparece. Não, por exemplo, o caso que eu citei aqui, que é o caso que mais uma vez assim, né, gente, pedindo aí, pode ser que apareça, que tenha lá no banco de dados, mas de cabeça, assim, eu não vou lembrar. Mas, por exemplo, o cara que eu citei aqui, o João de Souza Silva, ele não aparece em nenhuma listagem dos fóruns, nem nos fóruns de 1809. Eu acredito que, inclusive, a Câmara negou esse aforamento para ele. Mas essas ocupações também relacionadas à propriedade da terra, tipo, quando no registro da propriedade da terra, elas aparecem só quando tem relação com traço de cor ou patente. Aparece doutor, licenciado, alguma coisa desse tipo. Mas não aparece, por exemplo, a ocupação do cara que não tem nenhum tipo de traço de distinção, se ele é comerciante, se ele é tropeiro. Isso não aparece. Isso não aparece. E, aproveitando o gancho dessa pergunta, quando eu estava começando a pesquisa, né, quando eu estava começando a pensar nessa tese e tal, querendo ou não, a gente acaba tendo um sonho, né, de tipo assim, pô, seria bem legal se eu encontrasse, tipo assim, 50 inventários. Porque aí eu ia conseguir fazer... A minha pesquisa no Pilar foi um fracasso. Eu encontrei pouquíssima coisa. E eu não sei explicar por qual motivo. Porque, quer dizer, então que essas pessoas estão ali não existiam, porque elas não estão inventariadas. Eu não acho que isso é uma explicação suficiente, porque elas estão ali arroladas como proprietários. Se os inventários não foram feitos, se os inventários se perderam, o que parece ser mais provável, porque afinal de contas a gente tem um pequeno resquício, tanto das solicitações quanto também dos inventários. Então, eu de fato demorei algum tempo para aceitar que eu não ia encontrar esses inventários. Relacionar, por exemplo, bater, por exemplo, sei lá, pegar um proprietário de cada rua da cidade e achar um inventário de cada rua da cidade. Às vezes que eu fui no Pilar, minha pesquisa foi um fracasso. E aí aí eu optei por seguir um caminho que se preocupava mais com o desenvolvimento da cidade e a relação desses praticantes do espaço, sem me atentar muito
para esses traços de ficar procurando essas pessoas, sabe? Querer saber quem elas eram, porque é uma coisa que eu procurei evitar também, por uma questão de escolha mesmo, do que eu sempre pensava, inclusive tive algumas discussões sobre isso com o Álvaro, é que eu nunca quis fazer uma pesquisa sobre um grupo social dentro de Vila Rica. Eu queria fazer uma pesquisa que fosse sobre a cidade. É claro que eu preciso das pessoas para entender como que esse espaço dessa cidade está sendo praticado. Mas a minha vontade nunca foi me focar em alguns exemplos, em algumas coisas desse tipo. Então, tem algumas coisas na tese que ficaram mesmo, de fato, lacunares, né? Que eu não consegui me aproximar muito dessas pessoas que dariam alguma densidade se eu tivesse me aproximado. Mas como a gente estava falando sobre a questão dos mapas, né? Colocar pontos finais e partir para a próxima, digamos assim, é necessário, né? Então, eu segui com o que eu tinha em mente, sem me preocupar sobre isso, quando eu percebi que não ia rolar, quando eu percebi que eu não ia conseguir encontrar, mas que nem por isso a minha pesquisa seria frustrada, né? Então vou ter que abandonar o objeto porque não tem os inventários. Não é exatamente assim. Então, de fato, não sei responder essa pergunta que foi feita, porque eu não consegui me aproximar muito dessas pessoas, porque, como eu falei, minhas idas ao Pilar foram um fracasso. Um trabalho interessante sobre essa questão das ocupações em Vila Rica é do Iraci Del Nero, né? Que fica aí uma referência para que se a pessoa quiser dar uma checada. Sim. Não tem ele alguns coisas e tal, mas aí que tá, se você pegar os nomes, é incrível, porque os nomes não batem. Tem pouca continuidade. Por exemplo, não tem muitos nomes que se repetem entre 1737 e 1767. Porque a gente imagina, vai ter um monte de nome repetido. Não tem. E aí a gente pode pensar o próprio limite da vida, né? A pessoa morreu, a pessoa estava ali em 37, morreu, tem outra no lugar. Mas cadê esses inventários? Não sei. Complicado. O Gabriel Luz, ele falou parabéns ao Tércio. Os textos do Tércio também são uma referência importantíssima para mim. Aproveito para fazer uma pergunta. É possível estabelecer uma relação entre a Vila Rica do século XVIII e a Ouro Preto do século XX através do Instituto do Aforamento, que vigorou em Mariana e Ouro Preto até o início da década de 1970? Isto é, a permanência de um dispositivo legal próprio do antigo regime que atravessa o Império e chega à República, nos ajuda a pensar os problemas urbanos-fundiários que emergem no cenário da mineração de ferro. E só para encaixar aqui, acho que tem... acho que tem mais duas perguntas. Aí pode responder essa primeiro, se você... Gabriel, qual que é a questão, né? Eu acho que as coisas vão se alterando, embora os fóruns coexistam com a 10ª. Eu acho que a partir do momento que a 10ª urbana ela é instituída, a gente tem uma concepção mais, vamos dizer assim, liberal de propriedade aplicada a esse solo, porque o aforamento e o terreno na Ouro Preto do século XVIII, né? Ele não é uma propriedade. A pessoa é proprietária da benfeitoria, mas ela não é proprietária do terreno. O terreno é uma concessão. E eu acho que a partir do século XIX, com a instituição da 10ª, você já tem essa concepção liberal de propriedade que para as terras rurais no Brasil chegam com a Lei de Terras de 1850, né? Acontece num momento anterior dentro das cidades. Então, isso quem faz essa relação, na verdade, não é uma relação minha, né? É uma relação que está no trabalho da Raquel Gleiser, né? Que ela fala sobre os chãos de terra em São Paulo, trabalho que até a tese de livre docência dela e tal. É um livretinho assim, mas é um livretinho sensacional, e ela fala sobre isso. Mas eu, de fato, eu nunca pesquisei o século XIX. Eu sei da existência da 10ª, conheço o registro de 10ª, sei que tipo de informação ele traz, diferente dos aforamentos, no que ele se difere dos aforamentos,
Mas eu nunca me debrucei sobre o século XIX para tentar fazer essa conexão. Eu tive pesquisando uma vez com o Cleverson, que é de Mariana, mas ele estava estudando esses impostos urbanos para analisar o impacto da transferência da capital nas rendas da Câmara de Ouro Preto, e já na transição aí do século XIX para o século XX, quando a capital é transferida para Belo Horizonte. Mas eu não consigo afirmar nada sobre essa pergunta que ele fez, não. Mas só além disso que está lá no trabalho da Raquel Gleiser, que anteriormente à Lei de Terras de 1850, dentro das cidades já se começa a ter uma noção de propriedade como a nossa contemporânea, né, como a nossa atual, aplicada a terrenos urbanos, que era uma coisa que não tinha antes, que o terreno a Câmara é senhora da sesmaria, né? Ela tem uma sesmaria doada pelo rei, e dentro dessa sesmaria ela concede o terreno através do pagamento de foros. Claro, você ergue uma benfeitoria no terreno, você é proprietário da benfeitoria, mas não o proprietário do terreno. Isso vem, essa propriedade do terreno vem com a lei, com a 10ª urbana de 1809. Perfeito. O Francisco, ele parabenizou também e perguntou se você não acha que o tal aluvisionismo de Sérgio Buarque de Holanda aplica-se aos homens e não propriamente às mulheres. As rochas desse espaço urbano, o que acha? E ele também falou que seu trabalho não contribui para duvidar dos números de habitantes da vila, que a historiografia tende a salientar como se fossem números estáveis. Bom, então, eu não sei exatamente como contar os números de habitantes através dessas propriedades, né? Que aí a gente teria que entrar lá naqueles trabalhos, inclusive do Iraci, né? Que faz essa média, e o próprio recenseamento de 1804, né? Que faz alguma média e tal, mas em Ouro Preto, eu vejo Ouro Preto com um cenário marcado por muito mais estabilidade do que por uma decadência, alguma coisa desse tipo, que for pensar uma retração espetacular de Vila Rica com a decadência, né? Tipo um abandono, né? Tipo, isso eu acho que não acontece, primeiro porque Ouro Preto é um centro comercial importantíssimo, né? Aí nessa região e tudo mais. E segundo, porque a estrutura administrativa da capitania, depois província, ainda está ali na cidade, né? Então eu acho que o que acontece é que talvez a decadência se expresse na mineração em si. Os serviços minerais é que vão sendo abandonados, vão sendo encobertos pelos morros lá e tudo mais. Até hoje existem alguns vestígios na serra, né, e tudo mais. Mas eu acho que é um cenário... Bom, há um crescimento, basicamente aí até o último quartel do século XVIII, e depois essa cidade entra em estado de estabilidade. Com relação ao tamanho de Ouro Preto, né, isso aí é uma coisa que... Bom, muito já foi discutido, né, entre mito e entre uma coisa meio mitológica, né, que é o que está lá no Pandiacalógedas, né, por exemplo, e uma noção de realidade, né? Porque, por exemplo, o Pandiacalógedas e o Afonso Ávila, né, são dois caras que se baseiam no José Joaquim da Rocha para afirmar um tamanho de Ouro Preto, quando o José Joaquim da Rocha é muito claro que a população que ele se refere de 70 e tantos mil habitantes se refere à comarca de Vila Rica, que é um espaço muito maior do que a vila, né? E é só a gente pensar, fazer uma comparação, né? Tipo, Ouro Preto tem ali no centro histórico hoje 80 mil habitantes. Se você estivesse pensando numa cidade enorme, né, tipo, sei lá, para parâmetros coloniais, assim, né, igual, tipo, o povo, você vê muito conversa de guia turístico, por exemplo, que Ouro Preto era a maior cidade eu já escutei isso, tá, gente? A maior cidade do mundo na época da mineração. Se tivesse um assentamento de 100 mil pessoas ali, ia existir vestígios.
Muitos. Porque Ouro Preto tem 80 mil habitantes hoje. Então, se tivesse na época da mineração 100 mil pessoas, esses vestígios iam estar ali. Eu fico com as conclusões que o Renato Pinto Venâncio e a Cláudia Damasceno Fonseca chegaram num artigo que eles escrevem sobre o tamanho de Vila Rica. Eu acho sobre essa ideia de grande cidade e tudo mais e tal. O que não diminui Vila Rica, porque Vila Rica, se a gente considerar aonde Vila Rica está, Vila Rica, apesar de muito importante dentro da dinâmica do Império Português, é um rincão. É um lugar que está há 6 semanas de mula no Rio de Janeiro. E é uma cidade que, bom, o Rio de Janeiro não era tão maior do que Vila Rica, assim, se a gente for parar para pensar. Algumas cidades importantes de Portugal eram menores, algumas cidades europeias também. Então, é claro que há muito desse mito. O que as fontes parecem mostrar é que há um crescimento até uma certa parte, pelo menos as fontes com relação à repartição fundiária, há um crescimento até uma certa parte do século XVIII, depois a gente entra em instabilidade, porque de fato são números muito próximos. 956 propriedades em 1760, 67, e o tombo de Vila Rica traz menos que 1.100 propriedades. Então há uma certa estabilidade que é causada certamente por Ouro Preto permanecer como centro industrial, como centro comercial e centro administrativo da capitania. Essa cidade, apesar da mineração ter saído de cena, ela tem outras funções que contribuem para a sua estabilidade. Eu respondi a pergunta que ele fez, eu acho que... A outra foi a do aluvionismo do Sérgio Buarque em relação às mulheres, questão. Você quer que repete? Não, tá, eu lembrei aqui. Bom, eu acho que a questão, esse negócio do aluvionismo que a gente está debatendo desde a tese, inclusive. O Álvaro já falava isso para mim, talvez não seja bom o suficiente e tudo mais e tal, mas a questão é que o que eu quero enfatizar é a questão da mobilidade. E essas mulheres, cara, elas conseguem uma mobilidade bastante relevante. É claro que em momento algum elas chegam a formar a maioria das proprietárias e tudo mais e tal. Mas o crescimento, se a gente analisar de 1737 para 1767, ele é na casa de 3 vezes. Rica. Então, eu entendo o que o Francisco está falando, mas o que eu quero enfatizar é a questão da mobilidade. Talvez o aluvionismo social não seja muito adequado para usar mesmo, de fato, mas a questão da mobilidade é o que eu procuro ressaltar quando eu me empenho aqui em frisar esse caso dessas mulheres, que certamente foi uma das descobertas, vamos dizer assim, que eu consegui, que é uma coisa que, de uma forma geral, a historiografia imaginava, mas eu, de certa forma, eu consegui dar uma mensurada nisso através de documentos. E é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, desde que eu estava redigindo o trabalho, esse crescimento da presença feminina. Então, a gente está usando essa presença feminina, falando sobre essa presença feminina, para falar principalmente de, imagino eu, 2 coisas. Mobilidade social, que se abre, não só para as mulheres, mas também para homens, mas o crescimento é muito mais espetacular. E a forma como essas estratégias de ocupação do espaço também, de alguma forma, tem ligação com questões relacionadas à resistência à escravidão, de se enquadrar nessa ordem escravista após o cativeiro, depois de conseguir a liberdade. Essa questão do habitar, do morar, do ser, ter uma propriedade, do ser senhora da sua propriedade, é uma questão relacionada à mobilidade que é bastante relevante, penso eu. Aí ele complementou aqui, digo que seu trabalho aponta a crítica dos cálculos de população muito definidos. E ele falou também assim,
quanto à mobilidade geográfica, não seria ainda mais masculina essa mobilidade, né? Não sei responder. Mobilidade geográfica entre homens mudando de um bairro a outro, eu não consigo perceber esse movimento. Essas perguntas do chat são as três primeiras, porque às vezes eu não consigo complicado. Mas eu, de fato, não consigo perceber esse movimento. O problema maior dos homens, agora dando uma palavra e tal, é que muito facilmente esses homens acabam entrando numa questão ordinária, sabe? Eu acho que se nota menos a presença desses homens, esses caras estão fazendo esses registros, tá? Porque esses registros são feitos por um escrivão, né? E eu duvido muito que uma mulher, por exemplo, chegasse lá e solicitasse terreno e declarasse preta forra. Sou preta forra, gostaria de um terreno. Eu acho que é um conhecimento meio... um conhecimento público, digamos assim, que leva o cara a tomar nota daquilo, né? Os homens se misturam um pouco nesse negócio ordinário. Então, eu imagino que seja mais difícil captar essa... eu acho que chama menos a atenção, né? Digamos assim, a forma como esses homens se movem no espaço. Porque eu, de fato, mudança de endereço, por exemplo, para a gente pensar aqui, relacionar a mudança de endereço com uma ascensão social. Um cara que no começo do século tem uma propriedade na Água Limpa e no final do século tem uma propriedade na Rua Direita, ou então na Rua São José, na Rua Nova do Sacramento. Eu não encontrei isso não apareceu. Não topei esse tipo de coisa. Então, eu acho que as mulheres ficam mais em evidência nesse sentido, porque eu acho que é mais fácil para os homens se tornarem ordinários ali naquela, sem ser um preto forro, sem todo mundo falar preto forro, sem constar na documentação e tal. Porque a gente tem que pensar também que essa sociedade é uma sociedade marcada por uma certa exterioridade, né? É uma sociedade de antigo regime marcada por uma certa exterioridade. Então, se o seu traço de cor pode ser apagado, pode ser esquecido, é melhor que seja, né? As mulheres, elas se encontram numa situação mais complicada. Então, chama muita atenção quando elas aparecem, porque significa que é uma questão, é uma presença feminina de fato e uma presença feminina de cor. Porque elas são mulheres de cor, são maioria entre as proprietárias mulheres, e aí é uma maioria de raro. Quando eu citei, por exemplo, na década de 1730, das 45 mulheres que são proprietárias, 30 são pretas forras, né? Ou seja, 2/3 são pretas forras, 737. E depois lá de quase 170, né, que elas aparecem em 1767, mais de 100 são pretas forras, pretas, crioulas, pardas e guias. Tá ótimo. E a última pergunta aqui para encerrar é do Luiz Gustavo. Se suas visitas presenciais a Ouro Preto interferiram na sua escrita, ajudou a refletir sobre a reconstrução da história social. É interessante você situar Ouro Preto hoje no século XVIII. Parabéns. E também tem várias outras pessoas parabenizando, o Álvaro também, vários outros comentários. Eu digo que me ajudou a me localizar e imaginar algumas coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui nas ruínas do palácio, sobre o qual o Tarcísio falou na outra live, né? A primeira vez que eu fui naquilo lá, tava um matagal enorme. Aí depois eu voltei lá uma segunda vez, eles tinham capinado, e aí dava para ver os bloquinhos de pedra mesmo. E você olha para aquilo, se você olha para aquelas ruínas assim e olha para cima, você vê um morro certinho. Você vê o local onde a mineração acontecia. E, obviamente, serviu para eu localizar algumas ruas, né? Serviu para eu ver exatamente algumas ruas. Por exemplo, na rua, no que é a Rua Direita da Água Limpa,
tem mina até hoje. Obviamente não minera, mas tem umas minas lá. Tem uns buracos dentro da pedra, assim. Eu fui nesses locais e tal. O Padre Faria mesmo, a capela do Padre Faria, ali, se você analisar, tem a capela aqui assim, e atrás da capela passa o córrego, né? Que é exatamente ali onde a mineração de ouro começou. E depois esse córrego, essa mineração vai escalando o morro. Então, a oportunidade de escrever sobre a cidade, né? E mais do que isso, né? Experimentar essa cidade, né? Tratar a própria cidade como um grande arquivo, né? Uma grande fonte de pesquisa, foi sem dúvida essencial para que eu conseguisse documentar algumas referências, tivesse algumas referências mais claras, e conseguir visualizar algumas situações que são essenciais para entender essa cidade em construção, e não essa cidade cenário. Né? Porque às vezes uma coisa, às vezes eu acho que falta enfatizar, porque muita gente acha que Ouro Preto é uma cidade religiosa, é um centro de religião. Né? Eles têm de igreja nessa cidade, diga isso aqui e tal, é uma cidade religiosa. Mas no Ouro Preto nasce uma cidade de trabalho. As igrejas estão ali por conta das pessoas que trabalhavam ali. Né? As igrejas, elas, apesar de haver uma certa relação entre a mineração, o trabalho e a religião, né, como condensadores da população, né, dos arranjos populacionais, é certo que a mineração veio primeiro. Se aquilo não fosse, se Ouro Preto, não, se a Serra do Ouro Preto não fosse um local onde a extração de ouro era riquíssima, nos parâmetros da época, né, isso é outra coisa, é importante dizer, né, a maior mineração de ouro, a maior mineração de ouro do mundo, antes da descoberta das minas da Califórnia, em 1849. Então, é uma mineração considerável que está acontecendo ali naquele local. E às vezes é como se eu tivesse que apagar o que existe da cidade para imaginar essa cidade em construção, para imaginar essa cidade que literalmente escala o morro. Se a gente tirar a exceção da Santa Quitéria e tal, as igrejas lá de Ouro Preto são datadas de acordo com o local onde elas estão. As matrizes estão no vale, e à medida que vai subindo o morro, são as igrejas mais novas. A exceção da Santa Quitéria, que está lá em cima do morro de sempre. Então, experimentar a cidade foi, sem dúvida, fundamental para influenciar para a forma como isso trabalha. Beleza? Então, ótimo. Vamos encerrar, então, por hoje, mas todo mundo que tiver interesse, depois leia o trabalho do Tércio, que vai estar publicado no nosso site, leia também a tese, que está no repositório do UFOP. Tércio, muito obrigada pela disponibilidade. E tem lá os mapas, tem na tese, se alguém precisar dos mapas, pode entrar em contato comigo, porque fui eu que fiz, né, e o Ebert, a associação, mas foi feito com dinheiro do público, então não é meu, tá? É nosso. É importante dizer isso. Gente, um abraço para todo mundo aí que assistiu a live. Mais uma vez, um abraço aí ao grupo. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre isso. É sempre um prazer me sentir de volta a Ouro Preto. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e aquele abraço. Obrigada a todos e todas. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom final de semana para todo mundo, gente. Tchau.